Pessoal, então continuando a nossa aula, né, análise gráfica dos movimentos, nós vamos ver uma propriedade agora importantíssima de você conhecer. Aliás, se você acompanhar os vestibulares mais recentes aí, eles têm cobrado muito essa propriedade gráfica que eu vou explicar para vocês agora, tá? E ela é válida para qualquer movimento, ok? Essa propriedade ela funciona para o movimento uniforme, para o movimento uniformemente variado ou para qualquer outro movimento que não seja um desses dois. Qual é essa propriedade? Então acompanhe aqui comigo, ó. Imagine que eu tenho um gráfico de velocidade por tempo. E a priori, então, já começamos a combinar isso. Essa propriedade é válida apenas para gráficos de velocidade em função do tempo. Memoriza isso. Tem que ser gráfico de velocidade por tempo. Imagine que uma partícula esteja se deslocando e eu anote as velocidades dela e, por exemplo, a velocidade faça esse comportamento aqui. Ó. A velocidade aumentou, ficou constante e depois diminuiu. Isso na parte positiva. Depois, essa velocidade aumentou negativamente e diminuiu até parar. Ou seja, isso aqui na parte negativa. Veja, nós temos um exemplo aqui. O gráfico não precisa ser esse aqui, tá, pessoal? É só um exemplo. A velocidade aumentou, ficou constante, diminuiu, zerou. Aí ela aumentou negativamente e diminuiu, zerou de novo. Se você prestar atenção, a curva de velocidade ela projeta uma área no eixo do tempo. É como se ela projetasse uma sombra sobre o eixo do tempo. Tá? Aqui eu fiz essa areazinha em azul. Essa curva aqui também, ó, essa curva de velocidade aqui, ela projeta uma área sobre o eixo do tempo. Calcular uma área, né, em geometria plana, você vê lá, se for um quadrado é lado vezes lado, se for um retângulo é base vezes altura. Então não importa que figura você tenha, mas sempre que você for calcular uma área, você vai estar multiplicando lado vezes lado, vai estar multiplicando um lado pelo outro lado. E nesse tipo de gráfico de velocidade por tempo, o que vai acontecer? Ó? Você vai estar multiplicando valores de velocidade por valores de tempo. E fisicamente falando, velocidade multiplicada por tempo significa deslocamento. Por isso que essa área ela é numericamente igual ao deslocamento. Esta é a propriedade que você tem que guardar. Todo gráfico de velocidade por tempo ele vai gerando uma curva. E a área dessa curva sobre o eixo do tempo representa o deslocamento do corpo. Agora eu vou colocar aqui uma curiosidade. Você percebeu que eu fiz as duas áreas de cores diferentes e uma área está do lado positivo e a outra área está do lado negativo. Que diferença isso faz? Faz toda a diferença, tá? Então preste atenção no que eu vou falar agora e nos exemplos que eu vou explicar a seguir. Essa área que eu fiz aqui em azulzinho, ela representa um deslocamento quando a velocidade estava positiva. Então, perceba, não importa que a velocidade aumentou, ficou constante ou diminuiu. O que importa é que ela foi sempre positiva, aqui nessa parte que eu fiz em azul. O que significa que quando você calcular o ΔS, vai dar um ΔS positivo, que significa que você caminhou a favor da trajetória. Não importa que a velocidade aumentou, ficou constante e diminuiu. O que importa é que ela foi sempre positiva. Significa que você sempre esteve caminhando a favor da trajetória. Entre aspas, esse deslocamento aqui em azul seria um número positivo que representa o que você caminhou a favor da trajetória. Mas esta área aqui que eu fiz em rosa, ela vai dar negativa. Por quê? Porque a velocidade está negativa, quer dizer que você está andando contra a trajetória nesse trecho. E todo esse trecho aqui que a gente fez em rosa, em que a velocidade está negativa, é como se você estivesse voltando na trajetória. Por isso que vai dar um ΔS negativo. Aí depois você faz a soma, faz um balanço. Por exemplo, se ele andou 100 para frente e 80 para trás, então é como se ele tivesse andado só 20. Ele vai somar essas áreas, né? Somar lembrando que uma delas é negativa. Eu vou fazer um exemplo assim, mas vou falar de novo. Vamos supor que você andou 500 para frente, 100 para trás. Então é como se tivesse andado 400, assim por diante. Então você faz um saldo daquilo que você andou para frente, que é a área positiva, e daquilo que você andou para trás, que é a área negativa. É claro, se tiver o para frente e para trás, né? Porque, por exemplo, imagine uma situação simples, no exemplo 1 aqui, ó. Tá? Eu falo assim, ó, a velocidade do corpo já expressa em metros por segundo e os instantes. Eu digo para você o seguinte, uma partícula estava se deslocando, a velocidade dela era constante, valia 50, até que num certo instante ele começa a pisar no freio e ela zera. Ou seja, de 0 até 8 a velocidade era constante, de 8 até 10 ele freou. Então nós temos um gráfico de velocidade por tempo. Nós temos uma análise direta. A análise direta nos mostra que a velocidade era constante até 8 segundos, movimento uniforme. A partir daí, ele começou a desacelerar a sua velocidade e em 2 segundos ele parou. Como é uma reta, é um move, né? Ótimo.
Vamos recordar essa propriedade? Em gráficos de velocidade por tempo, a área dessa figura representa o deslocamento do corpo. Vamos supor que você queira calcular o quanto ele se deslocou nesses 10 segundos. É só então calcular a área no caso do trapézio. Eu não pintei a figura aqui, tá pessoal? Para não deixar tudo poluído, mas é esse trapezinho deitado aqui, ó, tá vendo? A curva descrita aqui, ó. Se eu pintasse, daria um trapézio, tá bom? Então o deslocamento dele é a área desse trapézio. Aqui você vai fazer calcular a área do trapézio. Você aprendeu que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Você sempre vai calcular, pessoal, a área da figura que formar. Por exemplo, aqui formou trapézio, você faz área de trapézio. Agora aqui no rosinha formou triângulo, aí você faz área de triângulo, tá? Então vamos pegar direto a área do trapézio. O que você pode fazer também, que alguns alunos gostam de fazer, é calcular a área do retângulo e a área do triângulo e somar. Ok? Dá na mesma. Você está pegando o retângulo aqui do lado esquerdo, o triângulo aqui do lado direito, somando as áreas, não tem problema nenhum. Claro, já é mais fácil fazer a área do trapézio. Okay? Então, calculando lá, o deslocamento vai ser a base maior que é 10, ó, a base maior é 10, a base menor é 8, a altura é 50 e o 2 é da fórmula. Efetuando a conta, você vai concluir que o ΔS dá 450 metros. O que significa? Que nesses 10 segundos, a partícula caminhou 450 metros. E olha que legal, nós calculamos o deslocamento da partícula usando essa propriedade gráfica. Beleza? Toma cuidado para você não sair querendo calcular a área de tudo que você vê pela frente, não é isso. A área só significa deslocamento quando for gráfico de velocidade por tempo. Beleza? Uma outra coisa que eu vou pôr aqui como um aprofundamento. Prestem atenção agora. Ó. A velocidade era 50 e daí ela começou a diminuir até zerar. Se o exercício te pedir a velocidade média, olha que legal. Você já sabe que velocidade média é todo o deslocamento por todo o intervalo de tempo. Todo o deslocamento você calculou aqui, ó, pela área. A área te deu todo o deslocamento. Então, na hora que você pegar os 450 metros de deslocamento nos 10 segundos, você vai tirar que a velocidade média foi de 45 metros por segundo. Então, olha que legal. Eu introduzi esse conceito de velocidade média, como eu disse, como um aprofundamento, beleza? Na verdade, o objetivo aqui era mostrar para você que a área dessa figura representa o deslocamento. Agora, você pode até tirar a velocidade média do movimento, se você quiser, pegando esse deslocamento, que é a área, pelo intervalo de tempo. E uma última coisinha antes da gente fazer outro exemplo. Ó. O que significa falar que a velocidade média é 45? Olha lá no gráfico. Significa falar que é como se ela tivesse sido 45 os 10 segundos. Né? Na verdade, ela não é 45, viu, pessoal? Ela é 50 até 8 e depois ela é todos os infinitos valores até 10. 50, 49, 48, 47, ela é todos os infinitos valores até 10. Porém, é como se tivesse sido 45 metros por segundo o tempo todo. Beleza? Essa é a ideia? Bem legal, né? Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente finalizar. Imagine você uma partícula que esteja realizando um movimento e eu esteja analisando a velocidade dela e a hora que eu fizer o gráfico, dá isso aqui, ó. Tá? Vamos ver? O gráfico mostra que a velocidade aumentou até 30, ficou constante, depois ela diminuiu, aí ele inverteu o sentido do movimento, porque ela deixou de ser positiva, começou a ficar negativa, aí ele acelerou até menos 10, e daí ele desacelerou até 0, e em 30 segundos acabou o movimento. Bom, o que nós temos que prestar atenção? A primeira parte aqui, ó, é movimento progressivo, esse trapézio aqui, porque toda a velocidade é positiva, então ele está em movimento progressivo. Até 20 ele está em movimento progressivo. A partir de 20 o movimento fica retrógrado, porque as velocidades ficam negativas. Vamos calcular todos os deslocamentos que ele realizou? Prestem atenção. Ó. Vou analisar primeiro de 0 até 20. Eu tenho que separar, né? Eu tenho que separar a parte progressiva da parte retrógrada. De 0 até 20 o movimento é progressivo. Tá? Não vai confundir progressivo com acelerado e retardado, são coisas diferentes. Progressivo quer dizer que eu caminhei a favor da trajetória. Tudo bem, ele foi acelerado, uniforme e retardado, mas foi sempre progressivo. Ora, a figura que eu obtive aqui é um trapézio, então é só calcular a área do trapézio. Percebe que essa figura aqui é um trapézio, a gente calcula a área do trapézio. Base maior é 20, base menor é 4, cuidado que a base menor aqui ela vai de 8 até 12, então é 4. A altura é 30, dividido por 2, que é da fórmula, deu 360 metros. O que significa isso? Ele andou 360 metros a favor da trajetória, entre aspas. Ele andou 360 metros para frente. Por quê? O movimento foi progressivo. Mas, prestem atenção agora, de 20 até 30 o movimento é retrógrado. E aí você vai calcular a área desse triângulo aqui, ó, a área do triângulo.
porque a figura é um triângulo, tá? Só que essa área vai dar negativa, tá? Vai dar negativa, porque o movimento é retrógrado. Ah, mas como é que eu faço para saber que vai dar negativo? Olha aqui, a hora que você colocar o valor está negativo. Quer ver o exemplo? Não é um triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Olha como é que ficaria. Ó. Base, que é 10, altura, que é menos 10, dividido por 2. Percebe que a hora que você coloca o valor, ele já dá um negativo direto. Né? Eu já tinha afirmado que isso aqui dá negativo, mas se você tivesse esquecido, na hora de calcular a área, ó, a altura desse triângulo é menos 10, por isso que acaba dando então já um deslocamento negativo, no caso de menos 50. Beleza? Então olha que legal. Ele foi 360 metros para frente e voltou 50 metros para trás. A hora que você pensar em fazer um balanço disso aqui, ó, você pode pensar que o deslocamento total é a soma de todos os deslocamentos parciais. Delta S1 mais delta S2, mais assim por diante. Nesse caso, ó, 360 para frente, 50 para trás, ele se deslocou um total de 310 metros. Então essa é a ideia que eu queria explorar no exemplo 2. Tá? É um exemplo bem legal que mostra para a gente que a parte positiva da velocidade me dá um deslocamento no sentido da trajetória e a parte negativa das velocidades me dá um deslocamento no sentido contrário ao da trajetória. E depois, se você quiser saber o deslocamento total, basta você fazer um balanço, né? O que foi para frente, né? Menos o que voltou para trás. Beleza, moçada? Então é isso aí. Espero ter ajudado você nessa aula de propriedades gráficas. E é evidente, como eu sempre falo em toda aula, você vai ficar craque nisso aí fazendo exercício, resolvendo listas de exercício, fazendo a tarefa, né? A aula é só para dar uma direção, um caminho para vocês, principalmente essas aulas virtuais, né? Que a gente não tem muito tempo nem muito contato com vocês. Tá bom? Então espero ter ajudado aí. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.